ao convite feito pelo Setadê, na pessoa do pastor Fábio, um pastor que nos recebe com toda alegria aqui, como muito também a direção da igreja aqui em Mossoró, na pessoa do pastor Miranda, a sua diretoria que está aqui presente. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito no meio dos irmãos, pelo que Ele tem feito nesta cidade, e nós nos sentimos honrados de estar aqui para juntos participarmos dessa semana de estudos teológicos, uma semana certamente muito rica. Se você já participou dos 2 primeiros dias, tenho certeza que está se sentindo abençoado. E se você só pode vir hoje, você também vai sair daqui edificado na palavra de Deus, porque Deus é o maior interessado em nos edificar por meio da sua palavra. Glória seja dada ao seu nome santo para todo o sempre. No primeiro dia nós tivemos a participação especial do pastor Zé Roberto, nos falando sobre os principais pontos da doutrina arminiana e calvinista, fazendo distinção entre o entendimento de um e do outro lado, nos apresentando alguns conceitos básicos para podermos entender estas coisas. Ontem nós pudemos falar sobre a condição do homem, a depravação do homem após a queda, e também falar de como este homem precisa da graça de Deus para poder salvar-se e poder até mesmo desejar o bem ou fazer algo que agrade a Deus. Nesta noite nós vamos falar sobre o tema eleição e predestinação. Vamos ver esses temas que são tanto complexos, temas difíceis e que, no entanto, são tão bíblicos e tão importantes para que nós possamos entender o que a Bíblia Sagrada tem a falar sobre a salvação do homem. Primeiro é preciso dizer que eleição e predestinação são 2 conceitos muito próximos e são 2 conceitos bíblicos, né? A Bíblia fala de eleição, a Bíblia fala de predestinação. No entanto, são 2 coisas que estão, às vezes, até intercaladas no texto bíblico e no entendimento da teologia. Às vezes, os eleitos são chamados de predestinados, ou os predestinados são chamados de eleitos, de forma que, na realidade, os 2 conceitos têm praticamente uma mesma aplicação na teologia. Vamos entender, então, como nós vemos a predestinação, conforme a Bíblia nos ensina, e como os calvinistas entendem este conceito, para diferenciá-los e ver por que nós acreditamos da maneira como nós defendemos esta doutrina. Primeiro vamos ver como os calvinistas veem a predestinação. Vamos citar então João Calvino, que é o principal proponente desta doutrina, né? Apesar de Calvino não ser a sua fonte, a doutrina calvinista essencialmente vem de Agostinho de Hipona, mas ele diz então nas suas Institutas, que é o seu principal livro sobre o assunto: chamamos predestinação ao decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. É isso que diz João Calvino. Logicamente, nós não concordamos com ele. Mas, segundo o entendimento dos calvinistas acerca da predestinação, nós podemos dizer que ela pode ser definida em 3 palavras. E, aliás, o teólogo batista Timothy George, no seu livro Teologia dos Reformadores, ele diz exatamente que a teologia calvinista pode ser definida primeiro como absoluta. Absoluta porque é Deus quem determina tudo,
e não há nenhum tipo de influência externa, não há nenhum tipo de condição externa para que ele determine isso. Então, Deus, e somente Deus, por sua livre vontade, é quem determina quem ele quer salvar e quem ele quer condenar, assim diz a teologia calvinista. Depois ela é particular, porque ela não diz respeito a grupos, mas a indivíduos em particular. Deus tem um destino certo para cada pessoa individualmente e não para grupos de pessoas. E ela é dupla, porque Deus ao mesmo tempo determina que uns vão para o céu e para a salvação eterna, e outros vão para o inferno e para a condenação eterna, e eles já são criados assim com esse destino. Nós não acreditamos desta forma. Em primeiro lugar, porque nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Deus é um Deus de amor, um Deus que quer salvar, um Deus que busca o homem. E nós vamos ver que o conceito de Deus desejar enviar alguém para o inferno, e antes que ele fizesse qualquer coisa, ele predestinar essa pessoa para lá, não é um conceito bíblico. Depois, porque nós entendemos que a predestinação está muito mais ligada a grupos do que a indivíduos. Então vamos ver alguns conceitos arminianos sobre a predestinação. Agora, o que vimos até agora é o que diz o calvinismo, e nós não acreditamos nisso. Conceito arminiano, primeiro vamos trazer um teólogo que às vezes se diz que não é arminiano, mas a teologia dele é, e ele diz: por eleição, entendemos aquele ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todo aquele que de antemão sabia que o aceitariam. Esta é a eleição em seu aspecto redentor. Então nós vemos que a eleição ou predestinação, conforme nós entendemos, é uma escolha de Deus, movida por sua graça, mas que essa escolha é em Cristo Jesus. Deus não escolhe ninguém à parte de Cristo. E quando ele escolhe em Cristo, portanto, ele escolhe aqueles que Deus já conhece por sua presciência, que irão crer em Cristo. A Bíblia nunca fala de salvação de incrédulos. Então, a eleição, conforme nós entendemos, ou predestinação, é desta maneira. Vamos ouvir um dos principais proponentes desta teologia na atualidade, o teólogo nazareno Orton Wilde, que ele diz: a predestinação é o propósito gracioso de Deus de salvar toda a humanidade da completa ruína. Não é um ato arbitrário e indiscriminado de Deus que visa garantir a salvação a certo número de pessoas e a ninguém mais. Inclui provisionalmente todos os homens e está condicionada somente pela fé em Cristo. Então, conforme nós entendemos, Deus não deseja salvar apenas alguns, e na realidade há vários versículos bíblicos que deixam claro que Deus quer salvar a todos. Isso será explorado melhor amanhã pelo pastor Fábio, quando vai falar do alcance da expiação. Deus quer salvar a todos. Se Ele quer salvar a todos, então a predestinação provisoriamente inclui todos os homens. Mas ela tem uma condição. A condição é a fé em Cristo. Como Deus conhece de antemão todos aqueles que irão crer, todos os que crerão estão predestinados à salvação. Não é, portanto, apenas uma escolha indiscriminada de Deus, mas é um ato onde ele leva em conta a fé dos homens, porque afinal de contas esta é a condição para a salvação. Nós vamos ver ainda agora o Jacó Armínio, o primeiro proponente dessa ideia, conforme nós defendemos, e ele diz: esse decreto, a predestinação, se fundamenta na presciência de Deus, pela qual desde a antiguidade ele sempre soube quais os indivíduos que, pela graça preveniente, creriam e pela graça subsequente perseverariam. Note que Armínio também vai assegurar
que Deus já sabe de antemão aqueles que serão salvos, né? No entanto, a salvação só se dá pela graça. Aquele que crê, não crê porque ele é bonzinho, não crê porque ele decidiu crer simplesmente, não crê porque ele era mais santo do que os outros. Todo homem está no pecado, como nós vimos ontem. No entanto, é a graça de Deus que alcança o homem. Só que esta graça alcança todos os homens, como Paulo diz em Tito 2:11, e o deixa em condições de crer. A graça habilita o homem para crer. E aquele que crê, então, será salvo, sem mérito algum de sua parte, mas apenas porque creu em Jesus. A fé não é mérito. Primeiro porque ela só pode existir por causa da graça. E depois porque fé, na Bíblia Sagrada, é o oposto de obras. Nós não podemos aceitar que alguém diga que, porque Deus exige fé e nós cremos que o homem precisa crer, estamos defendendo a salvação por obras, de forma alguma. Vamos ver ainda mais uma definição agora dos seguidores de Armínio, que foram os remonstrantes, de onde surgiu a defesa no Sínodo de Dort, e daí foi criado os 5 pontos do calvinismo, que diz assim, que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes que o mundo existisse, determinou eleger dentre a raça caída e pecadora para a vida eterna aqueles que através de sua graça creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e obediência, e que opostamente resolveu rejeitar os inconversos e os descrentes para a condenação eterna, como está lá em João 3:36. Então, de acordo com a ideia dos remonstrantes, primeiro, Deus resolveu eleger em Cristo. De novo se coloca Cristo como centro da salvação. Depois, isso aconteceu antes que o mundo existisse. Alguém diz que o homem é que decide ser salvo, mas na realidade Deus já decidiu isso antes que o mundo existisse. Agora, a raça humana é toda caída e pecadora neste conceito. Ou seja, ninguém é salvo porque ele é bonzinho ou porque ele quis ser salvo. E depois isso acontece por causa da sua graça, mas somente para aquele que crê em Jesus e continua crendo até o final, ou seja, persevera na fé. E os que vão para o inferno são os que não se converteram e os que não creram. A Bíblia nunca fala, irmãos, de Deus mandar para o inferno alguém sem que antes ele tenha sido um incrédulo, sem que antes ele tenha feito algo para merecer aquela punição. Não há nenhum versículo na Bíblia dizendo que simplesmente Deus resolveu mandar alguém para o inferno porque Deus quis, sem que essa pessoa seja um inconverso. Alguém vai dizer, mas espere, toda a raça humana está caída. Mas se Deus decretou isso antes que o mundo existisse, então Adão não estava caído no primeiro momento. E aí, Deus predestinou Adão para o céu ou para o inferno? Se ele caiu, então é porque Deus predestinou que ele caísse? Nós não cremos nisso. Deus não é o autor do pecado, e a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não tenta ninguém para o mal. Então Adão não era um pecador que merecia ir para o inferno. Ele foi criado puro, santo, bom. Se caiu, ou ele caiu porque tinha liberdade para isso, e aí é punido exatamente por ter feito mau uso dessa liberdade, ou ele caiu porque Deus determinou isso. Se fosse assim, então ele não poderia ser punido, porque a Bíblia nunca fala de Deus punir alguém sem que antes ele cometa algum pecado. Então nós vemos que, segundo esse entendimento, em primeiro lugar, a eleição, pode passar, pastor Fábio, ela é condicional, ela é baseada na presciência divina, ou seja, Deus conhece de antemão todos aqueles que irão crer. Não é que seja uma eleição em decorrência da presciência divina, mas baseada nela. Deus já sabe aqueles que irão crer, porque Deus conhece todas as coisas antes que elas aconteçam.
Se você está pensando em sair daqui e ir lanchar em algum lugar, Deus já sabe aonde você vai. Se você estava pensando em ir para um lugar e quando chegou lá estava fechado, Deus já sabia que você não ia lanchar lá porque estava fechado. E se você de última hora resolveu ir mesmo para casa, Deus já sabia que você ia fazer essa escolha. Mas chegando em casa, seu irmão ligou e disse: venha para cá, você foi para outro lugar. Deus já sabia na realidade que era essa a última opção. Não há como você fugir do conhecimento que Deus tem de tudo que você faz. Agora, porque Deus sabe que o restaurante vai estar fechado e quando você ia para casa houve um outro convite, você acabou indo para um terceiro lugar, não quer dizer que foi Deus quem determinou que o camarada fechasse o restaurante, que você fosse para casa e que o outro lhe convidasse. Todas essas coisas aconteceram por livre expressão de cada uma destas pessoas. Embora Deus tenha o controle de todas as situações, e Ele poderia de fato fazer algumas circunstâncias acontecerem para levá-lo a um lugar aonde Ele quisesse fazer alguma obra especial com você. Mas no geral, Deus dá liberdade ao homem para agir. Só que Ele, sabendo de antemão o que os homens vão escolher, Ele elegeu em Cristo aquele que iria crer nele para a salvação. E aí nós lemos, por exemplo, Romanos 8:29, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo está dizendo na epístola aos Romanos que Deus primeiro conheceu e predestinou aqueles que Ele conheceu. Deus sabe antecipadamente do futuro e já predestinou esses. Também na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicadas. De novo, o apóstolo Pedro vai dizer que a eleição é segundo a presciência de Deus. Deus já sabe os que irão crer e elegeu a esses para a salvação. Então a eleição, nós vemos que ela é condicionada à fé em Cristo. O que é que Deus conhece de antemão? O que é que Deus conhece lá antes da fundação do mundo? Deus conhece que alguém vai cumprir as condições que Ele mesmo estabeleceu. Não foi o homem quem estabeleceu as condições de salvação, quem estabeleceu foi Deus. Mas só que para ser salvo, o homem precisa atender a essas condições. Dizer que Deus dá a fé e o arrependimento a uns e não dá a outros, é falar de um Deus que faz acepção de pessoas, mas é exatamente o contrário do que a Bíblia afirma, que Ele não faz acepção de pessoas. Então fé e arrependimento são condições que são propiciadas pela graça de Deus. O homem não pode se arrepender e nem crer se não for alcançado pela graça, mas Deus nem se arrepende pelo homem e nem crê por ele. Pelo contrário, Deus manda que ele creia e manda que ele se arrependa. Se não fosse algo para ele fazer, então Deus não mandaria que ele fizesse. Onde citamos, e vale a pena repetir, quando Paulo está diante do carcereiro na cidade de Filipe, e o cárcere é abalado por aquele terremoto, e o homem pula diante dele e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Se Paulo imaginasse que aquele homem já era eleito antes da fundação do mundo, ou que ele não era eleito, Paulo lhe diria: o que você deve fazer? Nada. Absolutamente nada. Se você já foi eleito, você não vai fazer nada. E se você também já está condenado, você também não pode fazer nada. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo olha para ele e diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ele creu e a sua casa com ele, foram batizados naquela mesma noite e estão salvos na pessoa bendita de Jesus. Porque a fé, irmãos, é uma condição para a salvação. Não é uma condição para que Deus a ofereça. Deus não ofereceu a salvação baseado na fé ou porque Ele viu fé. Deus oferece a salvação sem condição, mas há uma condição para que ela seja recebida, e é a fé. Porque fé
é a simples certeza que você tem que não pode se salvar, mas que Jesus pode salvar você, que Jesus pode lhe dar a vida eterna. E quando você então confia em Jesus para isso, é isso que a Bíblia chama de fé. E mostra claramente que isso não é uma obra. Então Deus não salva incrédulos, Deus não crê pelo homem, mas Deus manda que o homem creia. A fé, portanto, não é um dom em si mesma, mas ela é possibilitada pela graça. Efésios capítulo 2, quando alguém diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E alguém diz que isto é a fé, está equivocado. O isto, na realidade, é a salvação que Deus oferece. Até mesmo no original, no grego, é fácil de discernir isso, porque a língua grega tem os chamados casos. A língua grega é mais complexa do que o português, e uma palavra, ela, quando está referente à outra, ela deve combinar no mesmo caso, e lá isto não combina com fé, não é o mesmo caso, portanto não está se referindo uma à outra. O isto a que se refere Efésios é a salvação que é dada pela graça e recebida pela fé. Nós cremos assim. E aí vemos o texto de Gálatas 3:26 que diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. João capítulo 1, verso 12 diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É a fé que nos torna filho de Deus, e não o fato de sermos escolhidos por Deus que nos faz ter fé. A fé é que nos faz adentrar a graça, porque a fé é o meio para nós recebermos todos os benefícios da salvação. A salvação é dada de graça, e a única coisa que a gente precisa fazer é crer que Deus está fazendo aquilo por nós. E nós entendemos que a salvação, ela pode passar, oferecida a todos os homens, sem exceção. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus quer salvar a todos, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ou na Epístola de Pedro, alguns teólogos calvinistas interpretam que o todos ali quer dizer todos os eleitos, ou todos os tipos de homens. Ele quer salvar um pobre e rico, ele quer salvar judeu e gentil, ele quer salvar, ou seja, de cada tipo de homem Deus tem algum que ele quer salvar, todos sem distinção, eles diriam. Mas não assim que nós cremos que é todos sem exceção, que Deus de fato quer a salvação de cada homem que já nasceu nesta terra, e que portanto Deus mandou seu filho para morrer por todos os homens. Até porque nós já vimos ontem, em Romanos fica claro que todos morreram em Adão e todos são vivificados em Cristo. Se o todos não são todos sem exceção, então nós teríamos que dizer que nem todos morreram em Adão, e nós obviamente não acreditamos nisso, nem os calvinistas acreditam nisso. Então Deus, em sua eleição, Ele quer atingir a todos os homens. E ainda por último, não é um ato arbitrário. Deus não decidiu simplesmente salvar esses e condenar aqueles outros. Quando Paulo diz que ele pode fazer isso, que o oleiro tem poder sobre o barro para fazer isso, ele não está dizendo que Deus fez isso. Ele conclui em Romanos, como citei ontem, dizendo que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Lhe parece que Deus usa de misericórdia se ele tivesse destinado alguém para ir para o inferno? Não me parece de forma nenhuma que Deus usou de misericórdia para com esse, embora Paulo diga que Deus usa de misericórdia para com todos. Então não é apenas um decreto divino que salva este e não salva aquele, independentemente do que ele faça. A eleição leva em conta a fé, porque Deus só quer salvar aquele que crê. Os calvinistas dizem que Deus decretou quem deveria ser salvo, quem deveria ser condenado, mas nós não acreditamos assim. Vamos ver então, dentro da teologia calvinista, a chamada ordem dos decretos de Deus. A Bíblia na realidade não fala sobre isso.
Mas os homens daquela época resolveram estabelecer supostamente a ordem que Deus decretou as coisas para acontecer. E no calvinismo, especialmente naquilo que é a dupla predestinação, embora na realidade a chamada predestinação de um grupo apenas, ou infralapsarismo, na realidade no final resulta na mesma coisa, seria essa a sequência. Primeiro, Deus decretou salvar uns e rejeitar os demais. Depois, Deus decretou criar tanto os que vão ser salvos quanto os que serão rejeitados. Depois, Deus permitiu a queda tanto de um quanto do outro grupo. E por último, Deus então decretou fornecer a salvação para os eleitos. Mas quando você olha essa sequência, conforme o calvinismo apresenta, nós vamos ver que na realidade Cristo só vai aparecer lá no final da história. Cristo só vai aparecer lá no fim dos decretos. O homem é eleito inicialmente sem Cristo. O homem é eleito sem se falar em Jesus e sem fé. Ele simplesmente recebeu um decreto para ser salvo. Mas a Bíblia nunca fala de ninguém salvo sem Cristo, de ninguém salvo sem crer. Então veja, o próprio teólogo calvinista Berkhoff, ele diz na sua teologia sistemática, quando ele fala de eleição, Cristo como mediador não é a causa impulsora, motriz ou meritória da eleição. A eleição não é por causa de Cristo. A salvação não é por causa de Cristo. É como se Deus resolveu salvar e depois Deus ficasse perguntando, mas espere, como é que eu vou salvar essa criatura? Deixa eu ver. Já sei, vou mandar Jesus. Lógico que não é assim que eles defendem, mas é como se fosse isso. Cristo veio aparecer quase por um acidente lá na frente, para que pudesse ser salvo. Mas o homem não é salvo por causa de Cristo. Cristo não está incluso no início do processo, e nem a fé em Cristo está sendo prevista para que haja salvação aqui. Não é assim que nós cremos. Então, por que é que Armínio rejeitou essa sequência e rejeitou o calvinismo? Em primeiro lugar, porque não era sustentado pelas Escrituras. Conforme ele estuda, e nós também, nós vemos que a Bíblia nunca diz que Deus manda alguém para o inferno sem que ele peque antes. Que a Bíblia nunca diz que Deus deseja mandar alguém para o inferno. Que a Bíblia nunca diz que Deus quer salvar apenas uma parte dos homens. Depois é porque Deus, nesse caso, se torna o autor do pecado. Porque se o homem pecou por um decreto, se foi Deus que ordenou que ele caísse, então na realidade o pecado foi originado em Deus. E se Deus é quem determinou que o homem caísse, e depois ele ainda pune esse homem por ele ter pecado, então na realidade, queridos, na teologia calvinista, Deus não só é o autor do pecado, como é o único grande pecador. Deus seria o único pecador. Porque se o homem caiu por decreto, ele não tem culpa nisso. Ele teria sido, na realidade, obediente e feito aquilo que Deus o destinou para ele fazer. Obviamente nós não cremos nisso, e nem Armínio cria. Depois a fé não se tornava necessária para a salvação, porque Deus já havia decretado salvar independentemente de fé. Então a fé era dada. Você dizer que a fé é dada para a salvação, então não faz sentido você dizer que é preciso crer para ser salvo, porque na realidade você não crê. Segundo a teologia calvinista, você recebe fé, e você na realidade não faz absolutamente nada, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é preciso crer. Quando nós lemos João capítulo 3, ele diz que os que foram condenados foram porque não creram, e os que foram salvos foram porque creram, e nunca porque Deus decretou este ou aquele grupo. Ainda, Cristo não foi enviado por causa dos eleitos, mas os eleitos é que foram eleitos por causa de Cristo. Ou seja, o primeiro eleito é o homem. Cristo vem aparecer depois. Cristo é um acidente na história da salvação. O homem é que é o centro dessa história. Ele é que foi eleito em primeiro lugar. Por isso Armínio não aceitava isso. E ainda, o decreto da eleição se aplica ao homem ainda não criado. Ou seja, Deus resolveu punir alguém antes que ele fizesse alguma coisa de errado. Então Armínio rejeita completamente, e nós também, essa ideia de predestinação
incondicional, de eleição incondicional, de que Deus decretou que o homem fizesse isso. Apesar do arminianismo não estar baseado em decretos, mas para apresentar uma solução naquela época em que as pessoas estavam buscando essa ordem dos decretos, então Armínio apresentou uma ordem diferente dos decretos divinos. E ele disse: primeiro decreto, Deus decretou nomear Jesus como mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Esse foi o primeiro decreto de Deus. Então, no entendimento arminiano, o primeiro eleito é Jesus e não o homem. Jesus é o primeiro e o grande eleito. Os demais são eleitos nele. Depois Deus decretou que receberia em favor, em graça, aqueles que se arrependessem e crescem, porque são condições claramente estabelecidas na Bíblia para a salvação. Depois Deus decretou que administraria os meios, ou seja, que propiciaria o que era necessário para o arrependimento e a fé, que é a graça divina. E por último, Deus decretou a salvação ou a perdição baseado na presciência, já que Cristo é Salvador de todos os homens em potencial. Mas para que essa salvação se efetive na vida de alguém, ele precisa crer. Só que Deus, por sua graça, já deu a todos os homens a condição de crer. Agora sim, Deus é justo em dizer: esse vai para o céu porque creu, esse vai para o inferno porque não creu. O que creu não pode dizer: tá vendo? Eu vou para o céu porque eu criei. Ele não pode se vangloriar disso, por quê? Porque ele só creu porque foi alcançado pela graça divina. Então não há mérito nele. Deus não salvou ele porque viu que ele era bonzinho. Deus deu graça a todos. E aí o Wesley vai dizer que o que se perde, não se perde porque não tem graça, mas porque não faz uso da graça que ele tem. Todos os homens recebem graça da parte de Deus. Então, no entendimento arminiano, olha onde Cristo aparece. Aparece lá no primeiro decreto. A teologia arminiana, então, é cristocêntrica. Ela é fundamentada em Cristo. Até alguns teólogos reformados, como o suíço Calbart, entende isso, rejeita a concepção calvinista tradicional e diz que, na realidade, Cristo é o grande eleito e os outros homens são eleitos nele. Por causa disso, os calvinistas são todos atravessados com ele, embora todo mundo saiba que ele realmente é um teólogo calvinista, reformado, mas eles não gostam do calvinismo dele porque foge daquilo que nós também fugimos, da ideia de que o homem seja eleito sem Cristo, de que Cristo não seja o centro da eleição, porque a mensagem fundamental deste livro é que Deus resolveu salvar o mundo por meio de Cristo, que Cristo é o centro da salvação. Não é possível entender de outra forma a mensagem da Bíblia Sagrada. Então nós entendemos perfeitamente que a eleição é condicionada à fé, que o homem que é reprovado porque ele não creu, e não porque Deus decretou que ele caísse. Assim, Armínio rejeita a ideia de que a causa do homem seja um decreto de Deus. E ele diz então assim: Adão não caiu por decreto de Deus, nem por estar destinado a cair, nem por ter sido decretado por Deus, mas por mera permissão de Deus, que não está subordinada a nenhuma predestinação, nem a salvação ou a morte, mas que pertence à providência, que é distinta e oposta à predestinação. Ele vai dizer: ele caiu, não é porque Deus botou o pé para ele tropeçar, não é porque Deus empurrou ele, não é porque Deus determinou que ele caísse. Ele caiu porque Deus permitiu, porque Deus lhe deu liberdade. E se ele tinha liberdade, ele podia fazer o bem e podia fazer o mal, tanto que foi provado no jardim do Éden. Infelizmente, ele resolveu desobedecer, e porque resolveu desobedecer, então foi punido. E a punição é justa, porque ele fez o que não devia fazer. Se Deus simplesmente tivesse decretado que ele caísse e depois resolvesse puni-lo, onde há justiça nisso? É como se eu dizia ontem, você pegar o seu filho e você disser para ele: olha, não saia de casa, se você for lá fora você vai apanhar. Só que depois de dizer isso, você, sem o menino ver, amarra uma corda na cintura dele. Depois que você chega lá fora, você puxa ele lá para fora e aí diz: tá vendo, você saiu, então você vai apanhar, e dá uma surra nele. É justiça isso? É lógico que não.
Mas se Deus fizesse o homem cair por decreto e depois o punisse, não seria uma condição como essa? Deus o levou lá para fora e bateu nele porque ele saiu quando Deus tinha dito que ele não deveria sair. Deus o puniu, na realidade, por ele ter feito aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Não há justiça nisso, e nós não entendemos a salvação desta forma. Então a eleição, ela é condicional, ou seja, a condição é a fé. Aí existem pelo menos duas formas de ver isso. Primeiro, alguns dentre os arminianos creem na eleição individual. Alguém pensa que a ênfase do calvinismo é a eleição individual, ou seja, que Deus escolhe um por um. Mas na verdade a ênfase deles é a eleição incondicional, que Deus não estabelece nenhuma condição para a salvação. Nós vemos na Bíblia Sagrada, como em Romanos capítulo 16, verso 13, que diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor. Então parece que esse indivíduo foi eleito individualmente, especificamente. E quando nós vemos a Bíblia dizer que existem nomes escritos no livro da vida, então parece que realmente há uma eleição individual ali. No entanto, nós entendemos que essa é uma ênfase secundária da eleição. A ênfase primária é a eleição corporativa. Deus elegeu a igreja como um povo, elegeu os que creem como um grupo, elegeu todos os salvos como um grupo, e os elegeu exatamente porque eles estão em Cristo, o eleito. O grande eleito é Cristo. Tanto que Efésios vai dizer várias vezes: nós somos eleitos nele, nós somos predestinados nele, nele em Cristo, nós somos feitos novas criaturas, é nele, somente em Cristo, ele é o primeiro e grande eleito. E os indivíduos que se tornam parte desse grupo, eles só se tornam parte quando eles creem, e só continuam nesse grupo dos predestinados para a salvação enquanto eles crerem. Se alguém deixar de crer, não pode mais estar no grupo dos que creem, dos que são salvos. Então é necessário que o homem creia e que ele permaneça crendo. Só que nós precisamos entender uma coisa: ele só crê por causa da graça e só continua crendo por causa da graça. O afastar-se de Cristo, na realidade, é rejeitar a graça. O homem permanece em Cristo pela graça de Deus, e Ele dá essa graça a cada um de nós. Às vezes tem alguns crentes que dizem: mas é porque eu pago o preço, é porque eu vou para jejuar, eu faço isso. Mas ignora uma coisa: quem leva você a orar é a graça, quem chama você para jejuar é a graça, quem lhe dá coragem para ler a Bíblia é a graça, quem traz você para a igreja é a graça, quem faz você permanecer é a graça. Se Deus tirar a graça do homem, o que sobra é uma criatura ímpia. Não há ninguém que possa perseverar na fé por seus próprios meios. Mas o escritor aos Hebreus diz: ninguém se prive da graça de Deus. A graça é suficiente, mas se alguém rejeita a graça, então não poderá crer, não poderá continuar. E aí nós vemos o texto de 2 Tessalonicenses que diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Então ele está falando dos amados irmãos, dos amados do Senhor, ou seja, os eleitos são aqueles que estão em Cristo, que creram nele, e ele diz que isso é pela fé da verdade. A fé no Evangelho, a fé em Cristo é que leva o homem à salvação. Então nós entendemos que a salvação é condicional, porque Deus escolhe para salvar aqueles que creem em Cristo. Eu botei pequenininho ali porque na realidade há uma gama de textos bíblicos que mostram claramente que Deus só salva aqueles que creem. Mais especificamente eu vou ressaltar o capítulo 20, verso 31 de João, quando ele diz assim: estes porém, ele está falando dos sinais do Evangelho, dos registros do que Jesus fez, e ele diz: estes porém foram escritos para que creais
que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E aí ficam claras duas coisas. Primeiro, a fé não é um decreto, ela não é dada ao homem por decreto, ela é dada ao homem mediante a exposição da Sagrada Escritura. Ele diz que o Evangelho foi escrito para que as pessoas crescem. E Paulo em Romanos vai dizer a mesma coisa: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou pela exposição, pela pregação da palavra de Deus. A Bíblia nunca diz que a fé simplesmente é dada a alguém, ela é proporcionada quando Deus dá o Evangelho, quando Deus se revela, quando Deus se mostra, e o homem pode crer. E depois fica claro também aí que a salvação, a vida em Jesus, é para aquele que crê. E ele só terá essa vida, ou essa nova vida, depois de crer. Ele diz: para que crendo tenhais vida em seu nome. No entendimento calvinista, como o homem está caído e ele não pode crer por si mesmo, ele entende que a graça de Deus só alcança os eleitos. Então Deus primeiro regenera o homem e depois é que ele crê. Primeiro o homem é feito nova criatura, depois é que ele vai crer. E nós vamos ver que na realidade não é isso que a Bíblia ensina. Então a salvação é pela fé e não pelas obras. Já citamos Efésios capítulo 2, quando diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, obras e fé são coisas opostas na teologia paulina. E aí nós entendemos então que a graça de Deus, chamada graça preveniente é apenas uma descrição da graça que vem antes que o homem possa ser salvo. O arminianismo não diz que existem diferentes estágios da graça, mas diferentes operações da graça. Ela opera antes que o homem creia, e ele chama essa graça de preveniente. Ele opera depois que ele creia, e ele chama de graça subsequente. Mas tudo é uma mesma graça, tanto que ela alcança todos os homens e pode levar todos os homens à salvação. O calvinismo vai distinguir, dizer que existe graça comum, que alcança a todos, mas que não leva ninguém à salvação, e a graça salvífica, que salva alguns apenas, e a Bíblia nunca faz essa distinção da graça de Deus. Então nós entendemos que a graça é quem dá ao homem o poder para crer. No entanto, o ato de crer deve ser uma ação própria do homem. Deus não crê pelo homem. A fé então antecede a regeneração. Nós já citamos, e aí está João capítulo 1 e verso 12, que são feitos filhos de Deus os que creem no seu nome, e não o contrário. Então as escrituras afirmam que a fé antecede a regeneração. O que crê é que é feito nova criatura, e não o contrário. E depois, queridos, é porque a fé é o único meio pelo qual nos apropriamos dos benefícios de Deus para nós. Deus não dá benefícios àquele que não crê, especialmente os benefícios salvíficos, os benefícios da expiação. Tudo que recebemos vem pela fé, e o novo nascimento também é para aquele que crê. Então a eleição é desta maneira que nós cremos. Deus sabe aquele que vai crer, e como Ele conhece aquele que vai crer, Ele predestinou esse para a salvação mediante a fé em Jesus, porque essa foi a condição que Deus estabeleceu. Alguém diz assim: mas esse tipo de eleição agride a soberania divina. No final, quem decide se vai ser salvo ou não é o homem. No final é o homem quem escolhe, é o homem quem se salva. E na realidade nós não entendemos assim. Em primeiro lugar, veja, Deus, quando foi eleger o homem, Ele não se sentiu pressionado pelo homem. Não foi o homem que ficou pressionando Deus para a salvação. Deus, quando decidiu isso, quando estabeleceu as condições para a salvação, Ele estava sozinho. Foi lá antes do mundo ser criado. Quem decidiu que a salvação seria pela fé, e somente pela fé, não fui eu, não foram os homens, foi Deus quem definiu assim.
Foi Ele quem disse que só salvaria aqueles que crescem. E o crer, portanto, é algo que o homem precisa fazer. Deus soberanamente decidiu que a salvação seria assim. Então Efésios capítulo 1, verso 4 diz: como também nos elegeu nele, em Cristo. Veja que está centrada em Cristo a nossa eleição, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Nós entendemos então, queridos, que a eleição é condicionada à fé. Isso faz com que Deus reaja à ação humana. Alguém diz: não, então quando o homem crê, aí é que Deus então reage para salvá-lo. E na realidade, todo o plano de redenção, de uma certa maneira, é uma grande reação, mas é uma reação planejada, porque quem determinou que o homem caísse não foi Deus. Não foi Deus que derrubou o homem. No entendimento calvinista, que Deus realmente fez com que o homem caísse, aí sim a gente tem que dizer que Deus que fez tudo. Mas no que a Bíblia mostra é que Deus criou o homem perfeito. Quando o homem caiu, Deus põe então em ação o seu plano. Mas isso não era o plano B. Deus já sabia que aquilo iria acontecer. Quando Deus criou o homem livre, ele poderia pecar, e Deus sabia que na realidade ele faria aquilo. E a história da salvação na realidade é a grande reação de Deus, ou a grande ação planejada por Deus para trazer o homem para reconciliar-se consigo mesmo. Se não fosse assim, se não fosse Deus buscando o homem que havia caído, e caiu por sua livre vontade, então nós teríamos que dizer que Deus foi quem derrubou o homem, Deus fez o homem pecar, e nós não acreditamos nisso. Então, concluindo, nós entendemos que, em primeiro lugar, Deus nos criou para termos um relacionamento verdadeiro com Ele. Deus não criou o homem para mandá-lo para o inferno. Deus não criou o homem para condená-lo. A Bíblia nunca diz que Deus criou o homem com a intenção de jogá-lo no inferno. A ideia calvinista de que Deus é glorificado quando o homem vai para o inferno é totalmente oposta à Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus quer salvar, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus não quer que o ímpio morra, mas que ele se arrependa. O prazer de Deus é ter o homem num relacionamento perfeito consigo. É isso que Deus quer. Se Ele quer isso, Ele é movido pelo seu amor para enviar Jesus a morrer por nós. A teologia calvinista ignora o amor de Deus. Deus é um Deus que age para a sua glória e não para seu amor, e não por seu amor. A Bíblia nunca mostra que Deus restringiu o seu amor para evidenciar a sua glória. Mas a Bíblia mostra que Deus restringiu a sua glória para evidenciar o seu amor, porque Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele deixou a sua glória e veio a esta terra para morrer por mim e por você, porque ele me amou e amou a você, e esse amor fez com que ele fosse até a cruz. Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por nós. É o amor que move Deus para a salvação, não é a glória de Deus. Deus não é glorificado em que o homem vá para o inferno. O que Deus quer é que o homem viva com Ele eternamente, e o amor de Deus se revelou em Cristo para isso. Só que o amor de Deus é livre, mas o amor que Ele quer que nós tenhamos por Ele também precisa ser livre, porque amor forçado não é verdadeiro. Amor forçado não é verdadeiro. Nem que seja Deus que esteja forçando, não é verdadeiro o amor forçado. Então Deus não força ninguém à salvação, mas Deus ama, revela seu amor, dá toda a condição que o homem precisa para ser salvo, por sua graça.
Mas só será salvo aquele que crê, que aceitar que a salvação foi oferecida a ele. E aí nós cremos que todas as pessoas compartilham dessa graça livre e capacitante de Deus. Todos são alcançados por ela. E exatamente porque todos são alcançados pela graça e podem crer, é que Deus pode justamente dar a vida eterna ao que crê e a morte eterna ao que não crê. Aí sim Deus está sendo justo, porque Ele dá a capacidade, e aí se você faz bom uso dela, você vai ser elogiado, beneficiado, recompensado. Se você faz mau uso dela, você será punido. E essa, na realidade, queridas, é a base de toda a ética que existe no mundo. Se um prefeito de uma cidade resolve colocar um monte de gente para trabalhar, sem que faça concurso, sem que eles tenham capacidade, mas simplesmente porque ele gostou daquele povo e resolveu colocar ali, todos nós vamos dizer que isso está errado. Porque pela justiça nós cremos, e a justiça foi Deus quem estabeleceu no mundo, que quem deveria estar ali são as pessoas que têm a capacidade de estar ali, que fizeram um concurso para estar ali. No caso da salvação, não é por mérito do que fez, porque na realidade ele só pode fazer alguma coisa pela graça divina, mas a graça alcança todos e dá a salvação somente para aquele que responde positivamente a essa graça e crê. E o que responde negativamente não é outra coisa senão apenas rejeitar a ação da graça. O incrédulo não é porque ele tem mais força do que Deus, é que Deus não força ninguém, mas ele simplesmente rejeita, resiste à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está buscando ele, falando ao coração, mas como ele resiste, como Estevão diz lá em Atos capítulo 7, ele resiste ao Espírito Santo, e ele não é salvo, simplesmente porque ele resistiu. E o que crê, não é porque ele foi ativo, eu quero Deus, eu vou buscar Deus, é porque ele simplesmente não resistiu ao Espírito Santo, se deixou levar. É mais ou menos como nós pudéssemos imaginar assim: pense num homem que está caído na calçada, ele está doente, ele desmaiou, ele não pode fazer nada por si mesmo, mas o médico do lado de cá, na sua clínica, viu o homem caído na calçada, ele saiu da clínica, atravessou a rua, pegou aquele homem, levou para dentro do seu consultório, colocou um soro, reanimou. Quando ele acorda, o médico diz: você está doente, eu já sei qual é o seu problema, o remédio está aqui, diga abra a boca que eu vou só botar o comprimido aí. Se o homem simplesmente abre a boca e recebe o comprimido, não há nenhum mérito nesse homem, ele não fez nada a não ser simplesmente receber o que lhe foi oferecido. Mas o que acontece com as pessoas é que elas dizem assim: não, eu prefiro o meu comprimido, não, eu não acredito no seu comprimido, não, mas tem outro comprimido mais fácil de engolir ali. E são as desculpas que as pessoas apresentam para não aceitarem a salvação que é oferecida em Jesus. Se o camarada sai correndo da maca e vai embora e não aceita o comprimido da salvação, ele não será salvo. Deus não empurrará o comprimido goela abaixo dele. Mas se ele simplesmente disser se ele simplesmente receber o que lhe é oferecido de graça, ele será salvo. E toda glória e todo mérito é para aquele que nos buscou caídos na calçada, nos alcançou por sua graça, nos trouxe a uma condição tal que pudéssemos ouvir o que ele tem a nos dizer, e que disseram simplesmente sim à oferta do comprimido salvador, que é a graça de Deus, mas que só será ministrada para efetivamente conceder salvação àquele que crê, aquele que não rejeitar, aquele que aceitar, que dizer sim à salvação que lhe é oferecida por Deus. É nisso que nós cremos, queridos irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Toda glória, toda honra e todo louvor seja para Ele, que nós possamos continuar crendo e defendendo esta verdade para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos,
pode ir aí fazendo as perguntas. Já chegou uma aqui, prepare as suas perguntas e tragam para cá. Eu gostaria de pedir ajuda das irmãs aqui do Abolição 4, dos irmãos, para receber as perguntas dos irmãos. Enquanto os irmãos trazem as perguntas para o pastor Kleber e enquanto ele bebe água, eu queria só fazer um destaque. Irmãos, eu vou mudar um pouco de assunto aqui, mas vou chegar nisso. Com relação ao aborto, eu nunca vi ninguém defender aborto que não tenha nascido ainda. Nenhum feto é a favor de aborto. Só é a favor de aborto quem já nasceu. Aí é muito fácil ser a favor de aborto se já nasceu. Agora, com relação à eleição incondicional, como pregam os calvinistas, eu só vejo defender esse tipo de eleição quem se considera eleito, quem se acha eleito. Nenhum que se acha condenado ao inferno, que não foi alvo dessa eleição, nenhum concorda com isso. Amados irmãos e amigos, ouvintes da Rádio Libertadora, você está acompanhando a palestra sobre eleição e predestinação, ministrada pelo pastor Kleber Maia, aqui na congregação da Assembleia de Deus do Abolição 4. Foi concluída agora a primeira fase da palestra de hoje, que foi a exposição. Agora nós vamos começar a segunda fase, que é de respostas às perguntas. O tema de hoje, da primeira semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró, é a respeito de eleição e predestinação. Pastor Kleber, com as perguntas. Muito bem, queridos. Tem aqui diversas perguntas, algumas estão dentro da mesma linha, então nós vamos tentar responder de uma só vez algumas delas, né? Alguém pergunta o que dizer de que uma vez salvo, salvo para sempre, e pergunta, não sei se é a mesma pessoa ou outra, aquele que se desvia nunca foi salvo? Então, o que nós entendemos pela Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, é que é possível que alguém se desvie, é possível que alguém se afaste. Por isso que existem muitas observações, muitas advertências, muitas placas de perigo na Bíblia Sagrada. O texto bíblico apresenta muitas vezes advertência dizendo: cuidado, cuidado, fuja disso, faça aquilo, persevere, permaneça, não se afaste. Se não houvesse a possibilidade de cair, estes sinais, essas placas seriam totalmente desnecessárias ou então enganosas. É como você pegar o seu filho, trancar ele todinho em casa, passar cadeado em todas as grades e dizer assim: menino, cuidado, não vá lá para fora. Como? Se ele não pode sair. Se ele não pode sair, então não tem para que você dizer que ele não saia. Mas se você deixou a chave ali, ele pode abrir e sair, então faz sentido você dizer: não saia, cuidado, olhe, tem carro lá fora, é perigoso, isto, aquilo. Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Não, nós podemos dizer assim: aquele que está em Cristo está seguro e nunca perderá a sua salvação. Mas se alguém deliberadamente se afastar de Cristo, então ele não poderá ser salvo, porque só está eleito para a salvação o que está em Cristo. E o que se desviou é porque exatamente deixou essa condição de estar em Cristo. Então, Judas, traição ou predestinação? Traição, porque ele foi quem escolheu se comportar daquela maneira. Judas não recebeu menos graça do que Pedro. Pedro também pecou, mas ele se arrependeu. Judas pecou, poderia ter se arrependido e seria igualmente perdoado. Agora a gente diz assim: mas estava previsto. Meu irmão, nós só entendemos que Judas cumpriu aquela profecia porque ele fez o que fez. Há muitos outros textos do Antigo Testamento que nós não relacionamos com a vida de Cristo. Se Judas não tivesse traído, não tivesse pecado, nós não interpretaríamos que o salmista estava falando do que trai o amigo como sendo Judas. Nós só entendemos assim porque ele fez, não é? Então nós temos aí essa ideia na Bíblia claramente, que o perigo de cair já foi falado, né?
Alguns sustentam que a eleição é apenas para vocação. Aí nós vemos, na realidade, as duas coisas, não é? Deus chama o homem para a salvação e Deus também chama o homem para a obra, para uma missão específica. São duas coisas distintas. Deus chama alguém para ele cumprir um determinado projeto e Deus chama a todos para a eleição. O chamado para uma vocação ministerial é para poucos, não é para todos, mas o chamado para a salvação é para todos. No entanto, só será salvo aquele que crê. É possível que crianças que ainda não alcançaram a idade da razão serem condenadas ao inferno? Nós entendemos que não, porque a morte de Cristo, conforme Paulo diz lá em Romanos, ela anula os efeitos da desobediência de Adão. Então, o pecado de Adão passou a todos os homens, a culpa de Adão e também a natureza decaída. Só que quando Cristo morreu, aí Paulo vai dizer que assim como o pecado de um fez com que todos caíssem em desobediência, também a obediência de um fez com que todos fossem alcançados. Assim, então, a culpa do pecado original não é mais imposta ao homem. Cada um será condenado pelos seus próprios pecados. Agora, a natureza decaída que leva o homem para pecar ainda existe e é passada realmente para todos os homens. Portanto, as crianças antes da idade da razão, elas são alcançadas pelo benefício da morte de Cristo, já que a culpa que estava sobre elas vindo de Adão, ela não é mais imposta a eles. Aqui faz uma pergunta: se a injustiça de Deus dos que morreram antes de Jesus ou dos que não conheceram a Cristo. Bom, esse é um fato que nós temos pouca indicação bíblica. Mas o que Paulo diz em Romanos, e ele está falando muito bem exatamente sobre a salvação pela fé, mas ele diz, olha, os que apenas conheceram a Deus pela revelação geral serão julgados de acordo com essa revelação. Todos os homens são indesculpáveis porque Deus se revela através da criação. Agora, os que conheceram a lei serão julgados pela lei, e os que conheceram a graça serão julgados pela graça. Então entendemos que cada homem será julgado pela luz da revelação que ele recebeu. Agora, Deus sabe aquele que não ouviu o Evangelho, qual seria a reação dele se ele ouvisse o Evangelho. Jesus disse assim: ai de você, Cafarnaum, ai de você, Tiro e Sidom, se aqui fossem feitos, se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os sinais que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido. Mas como é que Jesus pode saber que eles teriam se arrependido se ele não foi lá, se ele não pregou lá, se ele não fez nenhum milagre em Sodoma e Gomorra? Mas veja que Deus conhece perfeitamente cada homem, se ouvisse o Evangelho, qual seria a reação dele. E ele pode então salvar com base neste conhecimento que ele tem. Via de regra, obviamente, entendemos que a salvação se dá pela fé que é proporcionada pelo Evangelho de Cristo. Mas aqueles que não ouviram o Evangelho, Deus os julgará pela luz da revelação que cada um deles recebeu. O que Paulo quis dizer em Romanos 9, não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que ele quer dizer é exatamente isso, que Deus pode fazer um para a honra e pode fazer outro para a desonra. Mas o que Paulo está querendo dizer em Romanos, queridos, não é que Deus salva uns e não salva outros. Ele está escrevendo aos judeus que achavam que já eram eleitos, que achavam que já eram salvos, ou que já tinham os benefícios de Deus, porque eram da descendência de Abraão. E Paulo escreve toda aquela carta para dizer que a salvação é só para aquele que crê. Até o judeu tem que crer, se não crer, não será salvo. E há muitos judeus que não creem. E aí ele diz, olha, não há mérito em você nem em ninguém. Deus pode escolher e pode fazer. Mas o encerramento de Paulo é que
A fé precisa ser exercida, que ele estende as mãos a um povo rebelde que não quer ouvir, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Ele não está dizendo que Deus fará isso, mas que Deus pode fazer isso, né? Predestinação, meio pelo qual Deus executa sua eleição eterna. Na predestinação, a palavra significa somente destinado antes. E eleição significa a escolha. Então, na realidade, as duas coisas são relativas à mesma coisa. Deus escolhe, só que Ele escolhe antes, Ele predestina antes. Só que essa escolha ou essa predestinação é decorrente da fé prevista de Deus, ou que Deus vê naquele que irá crer e, portanto, será salvo. Tiago 2,14, a fé sem obra é morta, porque se o homem diz que tem fé e não tem obra, está mentindo, tal e tal. A salvação precisa de fé ou de obra também. Na realidade, Tiago, ele não está se opondo ao pensamento de Paulo. O que Tiago está dizendo é: se você tem fé, então você precisa ter obras que evidenciem esta fé. Quem crê tem que agir conforme ele crê. Porque a fé que não se revela não é verdadeira, ela é morta. Você diz que crê em Jesus, mas continua agindo como um incrédulo, então que fé é essa? Você diz que crê em Jesus, mas faz todo tipo de coisa que o que crê em Jesus não deveria fazer, que tipo de fé é essa? Paulo está dizendo que a salvação é pela fé e não pelas obras, porque o homem não tem mérito diante de Deus. Como explicar Romanos 9, onde diz que Esaú e Jacó, antes que fizessem mal, Deus havia dito que o maior servirá ao menor e tal e tal? Em primeiro lugar, Jacó aqui, Paulo cita Jacó e Esaú, mas ele está citando a profecia de Malaquias. Pode olhar na referência da sua Bíblia. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ele está citando a profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 1, Deus está falando de Jacó, não o indivíduo, o filho, mas do povo de Israel representado por Jacó. Então não seria uma eleição de um indivíduo, mas de grupos. Esaú também não é o indivíduo, mas é a nação de Edom. E quando diz que Deus escolheu antes, na realidade ele não está nem se referindo aqui à salvação. O que ele está dizendo é que não há mérito no homem que Deus escolhe para o propósito de salvação, para o propósito do seu plano para com Israel. E não é porque um foi melhor, o outro foi pior. Mas na realidade você também pode observar que Jacó privilegiou as coisas de Deus, enquanto Esaú rejeitou as coisas de Deus. Ou você acredita em coincidência, ou então Deus sabe escolher previamente aquele que ele já sabe que não vai fazer ou que vai fazer alguma coisa. Se a eleição é pela presciência, porque Deus não deu uma chance para Sodoma e Gomorra, aí que está. A chance de Deus, na realidade, é de acordo com o que ele se revelou, nós já falamos. Sodoma e Gomorra será julgado pela revelação de Deus que eles alcançaram. O que Jesus está dizendo apenas é que aquele povo que viu os milagres era muito culpado, porque até Sodoma e Gomorra poderia ter se convertido com aqueles sinais. Se eles não creram, então eles eram muito culpados. Nós temos João 6,45, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer. Já falamos sobre isso. O que Jesus está dizendo não é que Deus só chama um grupo, é que todo aquele que vem, só vem porque o Pai é quem traz. A graça precede a ação humana. Deus em sua graça alcança o homem, depois é que ele pode vir. Alguém recebe mais graça do que o outro? Não. Todos recebem a mesma graça. Citando Wesley, quem cai, não cai por falta da graça, mas por não usar a graça que ele tem. Sabemos que a salvação é pela fé.
A pessoa que é salva pela fé e não tem obra, mesmo assim vai morar na glória? Esse entendimento que já falamos de Tiago e Paulo. Salvação é por fé e não por obras. Mas Deus espera que o que crê haja de acordo com essa fé que ele tem. Não é por isso que ele vai ser salvo, mas a fé não é viva, a fé dele não é operante se ele não mostrar as obras. É de bom tom falar que o plano de Deus falhou, visto que a grande maioria vai para o inferno? Não, de forma alguma. Em primeiro lugar, porque quem determinou que a salvação fosse assim foi Deus, não fui eu. E depois é que nós não podemos pensar simplesmente na questão da quantidade, né? Deus é quem determina a condição. E Ele é sábio o suficiente para determinar uma condição tal que se salve aquele número que Ele quer que se salve, aquele número que deveria ser salvo. Algumas perguntas eu estou passando porque não tem nada a ver com o tema e... Quando um pregador sobe ao altar e diz que os escolhidos de Deus são os que se convertem e passa a mensagem de que Deus só age na vida dos convertidos, parece um pensamento calvinista? Não, porque na realidade os benefícios da salvação só são dados realmente para aquele que crê. Então é justo dizer que Deus age na vida do que crê, que abençoa o que crê. Se alguém quiser ter os mesmos benefícios, é só crer que vai ter os mesmos benefícios, né? Se Jesus morreu por todos, o sacrifício expiatório de Jesus, o plano de salvação teria sido frustrado, uma vez que todos os homens não vão ser salvos? Não, queridos. O que mostra apenas aqui é a generosidade de Deus. Foi Jesus quem usou uma ilustração que nos ajuda a entender isso. Ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, quando o homem ele pecou no deserto e por causa do seu pecado é que Deus mandou as serpentes. Deus não mandou as serpentes porque Ele quis ser glorificado nos que morressem. Ele mandou porque eles pecaram. Aí a serpente foi levantada e diz assim, todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Só que é muito possível que alguém tenha morrido porque não acreditou nessa história e não olhou para a serpente. Então você vai dizer o quê? Que o poder de cura ali foi desperdiçado? Não, o que nós entendemos é que há uma generosidade de Deus para todos. Deus não se importa com esse desperdício. É que a gente às vezes pensa que há uma espécie de uma matemática. Se tem 10 milhões de pecados, Jesus tem que ter morrido então por 10 milhões de pecados. Se ele morreu por 10 milhões e só aproveita 5 milhões, Deus perdeu 5 milhões do sangue de Jesus. Não é, a salvação não é uma questão matemática, é uma questão de culpa, é uma questão legal. Jesus pagou por todos os pecados. E além do mais, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, não abundou a graça na mesma medida, mas superabundou a graça. Então, não é problema crer que a provisão de Deus é maior do que aquela que realmente é recebida ou efetuada pelo homem. Não há problema nisso. Não há problema nisso. Algumas coisas nós já respondemos, eu estou passando. Antes de Cristo, que determinava a salvação ou condenação? Nada. Ninguém será salvo sem Cristo. Agora, a morte de Cristo, ela não só alcança para frente, mas alcança para trás. Ninguém será salvo sem Cristo. Agora, muitos morreram na esperança do Messias, na esperança de Cristo, crendo, e a galeria dos heróis da fé vai remeter exatamente isso, pessoas que antes de Cristo deixaram o visível, esperando o invisível, crendo, aguardando, e quando Cristo veio, então cumpriu o que precisava ser feito para que aqueles também fossem salvos. Sabendo que Deus conhece com antecedência quem irá se salvar, pode o salvo perder a salvação, aquele que Deus sabe que não iria se salvar, entrar no plano da salvação? Não, veja só. Se Deus sabe quem vai se salvar, então obviamente é esse que vai se salvar.
Se o sujeito aceitou a Jesus, mas depois se desviou, Deus já sabia que ele ia se desviar. E se ele passou 20 anos sem aceitar, e no último dia da vida aceitou, Deus já sabia que ele ia aceitar. Ninguém frustra o conhecimento de Deus. Então não tem esse que Deus não incluiu no seu plano e que de última hora entrou. Na realidade, Deus já conhece todos perfeitamente, os que vão perseverar até o fim e os que vão crer só de última hora. Porque Deus criou o homem mesmo sabendo que o homem iria pecar. Bom, na verdade nós não conhecemos perfeitamente a mente de Deus, nem podemos. Mas o que Deus revela para nós é que Deus criou o homem para um relacionamento com Ele. E um relacionamento perfeito só pode existir onde há liberdade. Se você forçar alguém, você não pode dizer que ama, que essa pessoa lhe ama. Então Deus colocou o homem no jardim e lhe deu a oportunidade de ser obediente e mostrar o seu amor por Deus. O homem pecou, mas Deus mostrou o seu amor na cruz, e muitos pela graça vão crer e amar a Jesus e ser salvos. Deus sabia que o homem podia pecar e que ele iria pecar, sim. Mesmo assim, ele resolveu criar. Glória a Jesus, porque é por isso que nós estamos aqui e somos salvos, né? Onde ficam os 144 mil? Isso é coisa do testemunho de Jeová. A Bíblia não fala disso para a salvação, não. Atos 13, 48 diz dos gentios, né? E foram salvos os que tinham sido destinados para a vida eterna. Na realidade, queridos, veja só, a Bíblia tem muitos textos, alguns que parece que foi Deus quem decidiu e o homem não teve participação nenhuma. Tem outros que parece que o homem é que decidiu por sua própria vontade. Paulo chega mesmo a dizer em 1 Coríntios capítulo 9, eu fiz tudo para por todos os meios salvar alguns. Aí eu pergunto, é Paulo quem salva? Então você não pode olhar para um versículo isolado e fazer uma teologia a partir desse versículo isolado. Você tem que olhar o conteúdo completo da Bíblia Sagrada. Um versículo pode aparentemente estar apontando numa direção, mas você precisa confirmar escritura com escritura para ver se todo o contexto bíblico aponta naquela mesma direção. Tirar um versículo isolado do seu contexto, balançar assim para não vir nenhum outro versículo pregado nele e fazer disso uma doutrina, na realidade é o maior perigo do mundo. Quer ver uma coisa? João 7,53 diz, e cada um foi para a sua casa. Aí na leitura da Santa Ceia diz assim, quem tiver fome coma em casa. Baseado nisso, nós poderíamos dizer que depois do culto ir para um restaurante é pecado, porque quem tiver fome coma em casa. É lógico que eu estou forçando demais a coisa, mas veja, é um versículo isolado que alguém poderia interpretar de uma maneira completamente errada e dizer então que a Bíblia proíbe que se vá para um restaurante. Olha, quando terminou a reunião com Jesus, eles foram para casa e Paulo disse que quem tiver fome coma em casa. Então, baseado nesses dois versículos, é proibido ir para o restaurante depois do culto. É o perigo de se fazer teologia a partir de versículos isolados, né? Alguns outros versículos aqui, é difícil você fazer exegese aqui a queima-roupa, na verdade não é o que se recomenda, né? Mas diz aqui que uns não podiam crer porque Isaías disse, cegou os olhos e tal e tal. Se você olhar para o contexto todo de Isaías, Deus cegou os olhos daquele povo porque eles rejeitaram a Deus, porque eles não quiseram ser obedientes. Toda a mensagem dos profetas, e pode ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, nenhum deles diz assim, Deus mandou o castigo porque Ele gosta de castigar. Nunca, nenhum deles. Mas todos eles vão dizer, Deus lhe mandou o castigo porque vocês pecaram contra Ele, porque vocês se afastaram dEle. Então quando ele cita o versículo dos profetas, não leia o versículo isolado, entenda toda a mensagem dos profetas para poder entender o que ele está querendo dizer. Amém, queridos? Graças a Deus parece que os papéis se acabaram. Eu dou graças a Deus porque nós
podemos aqui nesta noite aprender um pouco uns com os outros. As perguntas nos ajudam a entender também isso aqui. Eu quero encerrar a minha participação. Amanhã em diante os irmãos irão continuar. O pastor Fábio, o presbítero Soares, o pastor Miranda estarão encerrando esta semana. Deixar aqui primeiro a minha palavra de gratidão a Deus e à igreja em Mossoró por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e incentivar os irmãos que continuem estudando a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Kleber, pela sua colaboração, pela sua participação na primeira semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró. Eu quero convidar aqui o pastor Miranda, nosso pastor presidente, que está conosco aqui nesta noite, para ele fazer a conclusão desses trabalhos e desde já agradecer a presença de todos vocês, a presença aqui neste evento, dos obreiros, dos estudantes do Setadem, dos irmãos aqui do Abolição 4. Muito obrigado, pastor Rocinaldo, por ter aberto as portas desta congregação para nos receber. Que Deus continue abençoando você. Pastor Rocinaldo, irmãos, quem não sabe, ele é aluno do Setadem. Ele se formou no médio em dezembro e já entrou no bacharelado e está animado, viu? Pensa no cabo que tira nota boa. É bom de nota, é uma benção, viu? Está lá animado no bacharelado, que é uma benção. Muito obrigado, pastor Rocinaldo, pela sua presença, pela sua colaboração. Pastor Miranda, fazendo o encerramento do trabalho. Queridos irmãos, eu tenho a alegria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero, nessa oportunidade, agradecer penhoradamente ao pastor Clauber pela disposição. Isso é verdade, Kleber e Clauber só são dois irmãos gêmeos. E pastor Kleber, por essa disposição de deixar a sua tarefa da igreja, ele hoje é pastor de uma igreja, mas agradecer a Deus pela a maneira bem direta com que ele expõe as verdades de Deus dentro de uma análise de ponto de vistas de teólogos que defendem suas doutrinas, e então ele, como estudioso, investigador, e dá para entender que ele tem uma tendência para uma corrente, tá certo? Se fala muito de duas, mas dá para entender que ele puxa para uma corrente. Então, graças a Deus, então a gente agradece ele fazer a sua defesa da sua crença, da sua fé. Isso é muito importante e nós acreditamos que ele realmente vai longe. Eu acredito. Eu, como um pastor já mais velho, tá certo? Não tenho assim a juventude que o senhor tem. Então o senhor, graças a Deus, tem essa juventude, tem dedicado e é um exemplo para todos nós. O pastor Fábio falava aqui de Rocinaldo. Tá aí o exemplo para Rocinaldo. Ó, Rocinaldo, se você está tirando boas notas, é um bom sinal. Toca para frente, avança, porque ainda tem muita terra para conquistar. Glória ao nome de Jesus. Então é importante a presença dos irmãos aqui, é também de uma importância muito grande. Demonstra que estão dando valor a esse tipo de assunto que outrora eu não digo que era esquecido, era pouco comentado, tá certo? E hoje, com a presença mais, deixa eu dizer uma palavra que você não, vou dizer mais forte, do Setadem, com a presença mais forte do Setadem, faz com que esse tipo de assunto venha a ser abordado, discutido no bom sentido e fortalece a nós como igreja. E graças a Deus por isso, porque a nossa fé precisa ser defendida. Nós temos que ser um povo que temos que defender aquilo que cremos. Então, essa é a oportunidade. Parabéns, pastor, que o senhor continue lhe usando e lhe ajudando, e certamente o senhor sai daqui e deixa a estrada asfaltada, tá certo? Quando quiser voltar, tem espaço, graças a Deus. Nós louvamos a Deus por isto, né? Os irmãos estão felizes com a presença do pastor?
Muito obrigado, companheiro. E então, vamos ficar em pé para agradecermos a Deus. E amanhã vamos ouvir o pastor Fábio. O pastor Fábio é uma prata de casa e a gente tem que aprender. Se ele não é o ouro, então vamos... quando a gente não pode ser ouro, é prata. Então vamos defender a prata. Vamos defender a prata. Vamos defender a nossa prata, né? Vamos participar, vamos estar ali dando apoio, né? E isso é muito interessante, em nome de Jesus. Vamos orar. Salvador Jesus Cristo, te adoramos, meu Senhor, por este momento, por esta hora, por essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, por essa palestra, por essas perguntas e respostas. Ó Senhor, ajuda todos nós a seguirmos avante, a crescer na graça e no conhecimento. Oh meu Deus, abençoa o Setadem, aqueles que trabalham e que faz o dia a dia, meu Senhor, dessa instituição. Ajuda ao teu servo Fábio Henrique e aqueles que lhe dão apoio na ministração das aulas. Abençoa o nosso alunado, que eles também possam cada vez mais desenvolverem e o teu nome ser exaltado. Te pedimos em nome de Jesus. Curve a cabeça e receba a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo com a família de Deus, hoje e sempre. Amém.